Olá, educadoras e educadores. Bem-vindos ao 4º módulo do curso de Educação Ambiental Pé no Parque. Nos 4 episódios a seguir, falaremos sobre a Amazônia e abordaremos educação ambiental para esse bioma. A Amazônia encanta e assusta as pessoas pela sua imensidão. Mas a Amazônia não é só verde e selvagem, é muito mais do que isso. Quem conhece esse bioma descobre, além de suas belezas naturais, uma cultura muito rica. Na Amazônia, existem pessoas que precisam da mata e dos rios para sobreviver e sabem como utilizar os recursos de forma sustentável. Esses povos que habitam a Amazônia há milhares de anos possuem diversas culturas, línguas, costumes e rituais, de acordo com o território e com a história dos seus antepassados. Existem algumas semelhanças, por conta da relação direta com a floresta e com os rios, mas ao mesmo tempo, muitas diferenças entre todos esses povos. São indígenas, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros e quilombolas que convivem com a floresta e seus rios. A Amazônia é o maior bioma do mundo, cobre quase metade do território brasileiro e está também em outros 8 países. Se a Amazônia fosse um país, seria o 7º maior país do mundo. Os rios da Amazônia são a casa, a estrada e a vida de muitas pessoas. Eles fazem parte da maior bacia hidrográfica do planeta, que está presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Grande parte dos afluentes despejam suas águas no Amazonas, que em última instância nasce na Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico. Alguns de seus afluentes são o Rio Negro, Solimões, Tapajós e o Rio Xingu. Além do Brasil, outros países fazem parte da Bacia Hidrográfica Amazônica: Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia e Guiana, mas a maior parte dela está no Brasil. Existe um interesse regional e internacional muito grande na Amazônia, diante de sua importância e impacto mundial. Além dos grandes rios que correm em sua superfície, a Amazônia também possui um enorme reservatório de água, o aquífero Alter do Chão, o maior do planeta, que é como um oceano subterrâneo. Existem rios correndo até pelo ar, são chamados de rios voadores. Você já ouviu falar? São os rios que correm pelo ar, ou seja, voam. São formados a partir da evapotranspiração da floresta amazônica. As massas de ar, carregadas de vapor d'água, são levadas pelo vento. Na verdade, são correntes de ar invisíveis que passam pelas nossas cabeças, levando água da Amazônia para o resto do Brasil, passando pelo centro-oeste e chegando ao sudeste e ao sul do país. A Amazônia, assim como o Cerrado, é um berço das águas e bombeia a água para o país inteiro. Ela puxa a água que evapora no Oceano Atlântico e é carregada para dentro do continente pelos ventos alísios. Na sequência, a umidade cai em forma de chuva na floresta, que devolve, através da evapotranspiração das árvores, a umidade para a atmosfera. Esse ar úmido é sempre carregado para o oeste, para cair em forma de chuva mais adiante. O ar encontra uma barreira natural, a Cordilheira dos Andes, e faz uma curva em direção ao sul. A Amazônia também conecta diversas regiões do país através dos rios voadores. Esse fenômeno, que corre o país, é essencial para as nossas vidas, nosso bem-estar e também para a nossa economia. A água da Amazônia, seja a que está na superfície, a subterrânea ou a atmosférica, impacta direta e positivamente na riqueza da biodiversidade do bioma. Há mais de 40 mil espécies de plantas, mais de 300 espécies de mamíferos e mais de 1.000 espécies de aves habitando a floresta. Chamam muito a atenção as pequenas formas de vida, os invertebrados, que já passam de 100 mil espécies identificadas, só na Amazônia brasileira. Muitas espécies sequer foram estudadas e outras ainda não foram nem descobertas por cientistas. A Amazônia é um ambiente muito complexo e dinâmico. A Bacia Hidrográfica Amazônica é composta por uma variedade de paisagens e ecossistemas, que incluem florestas tropicais úmidas, florestas inundadas ou várzeas, savanas e uma rede de rios, lagos e igarapés.
Tudo isso em um ambiente tipicamente equatorial, úmido e quente. Muitas áreas da Amazônia são protegidas por unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral. Entre elas, o Parque Nacional de Anavilhanas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, a Floresta Nacional do Tapajós e o Parque Nacional do Pico da Neblina. Para nos contar um pouco sobre o Parque Nacional de Anavilhanas, convidamos a gestora Priscila Santos. A gente está aqui, então, num pedacinho de uma Amazônia paradisíaca, né? Uma Amazônia de Rio Preto, né? De Rio Negro, uma Amazônia de Igapó, né? Você tem várias outras Amazônias de Várzea e tal, de terra firme, né? Que tem também vários outros ecossistemas, né? Enfim, vocês têm as Campinas, Campinaranas, né? A Caatinga Agapó, Chavascal, a Mata de Igapó, né? Então a gente está assim, né? Preservando e conservando um pedacinho, né, do paraíso, né, de um dos paraísos amazônicos, né. Anavilhanas é patrimônio da humanidade, é reserva da biosfera, tem um título também, Sítio Ramsar, né, que é, enfim, um título importante, é ligado às áreas úmidas do planeta. A gente fala que a gente tem 2 parques, um na cheia e outro na seca, porque na cheia o barato é a floresta de Igapó, né? Você entrando pelo Igapó é mágico, né? E na seca as praias belíssimas, a praia de areia branquinha contrasta, né, com a água preta do Rio Negro, é muito bonito, né? A gente apoia sempre que possível, assim, de todas as formas possíveis, a prática de educação ambiental, né? É quando está no campo que a molecada mais vivencia, né, experimenta, e ela costuma... Eu lembro dos meus trabalhos de campo, né, é o que eu carrego pro resto da vida, né? Então, quando você está ali, né, sai de sala de aula, né, está ali, né, no mato, né, com o pé na terra, né, ou com o pé no rio, é que você, né, tem a experiência mais marcante, né, e essa coisa de você realmente sentir, né, e desenvolver aí todos os seus, as suas sensibilidades, né, a sua visão, a sua audição, né? Enfim, o olfato. E aí é quando você está em campo que isso, né, aflora e marca, né, mais fortemente. Para apresentar toda essa riqueza e auxiliar na proteção, muitas comunidades estão trabalhando com turismo de base comunitária. Trata-se de um turismo desenvolvido e operado pela própria comunidade, articulando hospedagem e atividades para receber os visitantes, mostrar as belezas naturais e culturais daquele território. Muitas comunidades trabalham com esse modelo de turismo como alternativa de complemento de renda, reduzindo práticas que causam mais pressão na floresta. Sobre isso, nos conta o Roberto Brito, líder da comunidade de Tumbira, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, no entorno do Parque Nacional de Anavilhanas. O turismo veio com uma alternativa, uma luz de melhoração, principalmente de renda, e uma qualidade de vida melhorada em cima dessa atividade. Porque eu sempre digo, o turismo ele é uma ferramenta, uma atividade que eu acho que toda comunidade, quando passa a conhecer essa atividade, ela desenvolve melhor. Porque o turismo ele traz muito conhecimento, ele traz muita valorização de caboclo que se julga analfabeto, se julga baixo, e o turismo ele traz essa valorização. Então a pessoa, quando pega esse desenvolvimento da pessoa mesmo, ele passa a querer mais coisa em benefício disso que está acontecendo. Então o turismo ele me ensinou muita coisa, ele me ensinou coisa que eu nem imaginava, assim, aquilo que eu vivia na mata de forma assim, sem aproveitamento nenhum. Hoje eu faço tudo aquilo que eu aprendi com a vida, que o turismo todo visitante quer conhecer, que são nossas histórias de, não de lenda, mas de vivida, de passado de vivida, né? Então são coisas que vêm dando retorno através do turismo de base comunitária, porque eu sempre digo, o turismo de base comunitária ele deixa muita raiz da cultura dos povos, né? Então hoje essa beleza que tudo está ao nosso redor, isso reflete muito nessa nossa atividade. E quanto mais a gente conserva isso, mais visitante tem.
Como ouvimos do Roberto, o turismo de base comunitária pode auxiliar não só a conservação da floresta em pé, mas também apoiar a educação das comunidades. Outro aspecto interessante que ele comenta é que muitas vezes a floresta e os rios são muito mais valorizados a partir de olhar de alguém que não vive ali. Com o turismo, a comunidade local passa a valorizar mais e apoiar a conservação. No próximo episódio, falaremos sobre o histórico de ocupação dessas comunidades na Amazônia, além de sua biodiversidade e da conservação de espécies ameaçadas. Até a mata!